Olá queridos, eu sou a Marta Pinto e este é o Cristão Bem Resolvido. Seja bem-vindo por aqui e vamos falar então sobre este tema que eu tenho a certeza que vai abençoar a sua vida. Eu vou rodar a vinheta, fique atento e vamos começar. Vamos aqui com a minha bibliazinha. Está tão velhinha, olha, toda destruída, mas enfim, é a Bíblia que eu gosto. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, e diz assim a palavra de Deus. E pondo-se a caminho, correu ele, um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu e disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão o que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E Jesus, olhando para ele, ele respondendo disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com a palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prioridades. E os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é os que confiam nas riquezas para entrar no reino de Deus. Essa palavra é uma palavra muito voltada para a nossa caminhada cristã aqui na Terra, principalmente para aqueles que têm uma vida bem-sucedida, bens materiais, que colocam assim, pessoas materialistas que colocam em prioridade coisas e não pessoas. Em primeiro lugar, a partir daqui, destes versículos que nós podemos ver aqui, nós percebemos que de maneira alguma, nós nunca nos podemos considerar boas pessoas. Se nós formos ver aqui no texto, o próprio Jesus, quando aquele menino rico se dirigiu a ele, se prostrando dele e dizer: Bom mestre, ele olhou para o jovem e falou: Por que me chamas bom? Não há ninguém tão bom a não ser, não há ninguém bom a não ser Deus. De maneira nenhuma tentar viver uma vida não mudando o nosso eu, não morrendo para a nossa carne e viver o que está aqui escrito. É impossível, porque o próprio Jesus, ele próprio falou: Por que me chamas bom? Ele era humano. Jesus citou o exemplo, não é? Para nós, ele nos veio deixar um exemplo, não só na questão, quando ele pregava para as pessoas, mas ele pelas suas atitudes, pela forma como ele fazia as coisas, dos seus exemplos. Não é? Porque nós sabemos que as palavras convencem, os exemplos arrastam. E Jesus foi o único que foi perfeito, porque ele era Deus, então ele veio deixar um exemplo para cada um de nós, para nós podermos ser seus seguidores, verdadeiros cristãos, que no dicionário significa pequenos cristos. Então, no caso deste jovem rico, este jovem que estava ali, ele dirigiu-se a Jesus, ele perguntou a Jesus: Jesus, o que é que Mestre, diz-me o que é que eu posso fazer? Eu faço tudo isso, tu me estás a pedir, eu já faço desde a minha mocidade. Tudo indica que este jovem era um jovem cristão. Ele foi, basicamente, ele teve uma educação, uma doutrina cristã. Os pais, com certeza, o ensinaram, não é? Naquela época, a ser aquilo que a palavra de Deus ensina. Porém, faltava uma coisa. Assim como também falta em cada um de nós. Jesus falou para aquele jovem e disse assim, de uma forma suave, de uma forma doce. E disse porque ele falou, e ele o amou. Quando ele, aqui dá a sensação que Jesus, estou a ver o cenário, Jesus olhar para ele com amor e disse assim: falta-te uma coisa, tudo isso é agradável, mas falta-te uma coisa. Vende tudo o que tu tens, todas as tuas propriedades, dá aos pobres e segue-me. Camados, eu tenho visto muitas informações, muitas coisas no Facebook a perguntar: mas crente pode ser rico? Crente pode ser rico, sim. Porque afinal de contas, Jesus estava a dizer assim: ei rico,
tudo que tu tens dá aos pobres. Eu quero o teu coração. O que Jesus estava a tentar dizer àquele jovem é que aquele jovem, verdadeiramente, o que ele tinha dentro do seu coração não era uma predisposição de servir a Deus. Tanto é que quando ele disse, dá aos pobres e segue-me, ele ficou triste. Ele não teve disposição para o fazer, porque o coração dele não estava voltado para isso. Se calhar, se ele desse tudo aquilo aos ricos, aos pobres, se ele desse toda a sua riqueza aos pobres, os pobres iriam receber aquilo com gratidão, com amor e seguiriam a Jesus da mesma forma. Porque é mais fácil um pobre se adaptar a tudo, ter tudo e deixar de ter, mas continuar a seguir a Jesus, do que somente um rico que nunca experimentou o que é ser pobre e seguir a Jesus. O que eu quero dizer contigo, o que eu te quero dizer aqui, que o Espírito Santo ministrou na minha vida, é que não está relacionado só com a riqueza lá dentro. O que é que está dentro do teu coração? Qual é a sua prioridade? O que é que você tem feito na sua vida e o que é que você ainda não abriu mão para Deus? O que é que quando você está na sua casa, ora, o Espírito Santo fala consigo e você diz assim, eu faço tudo, mas ele diz assim, falta-te uma coisa. Tem muita gente que é os bens materiais, tem muita gente que é um relacionamento, tem muita gente que é, de repente, não querer abrir mão de determinados princípios, determinadas coisas. Há tantas idolatrias, porque aquele jovem tinha dois problemas. Ele estava em pecado também. Ele não queria abrir mão das suas propriedades e ele fazia delas uma idolatria. Muitas das vezes, sem nos aperceber, por isso é que eu digo, o homem não é bom, nós somos maus. Nós somos uma natureza pecaminosa. Nós até podemos dar algumas coisas, mas se você parar para pensar, você diz, eu gosto, eu sinto-me tão bem quando dou. E a gente cai no erro de dizer assim, eu fiz a minha parte. Eu fiquei tão feliz porque eu cometi uma boa ação. Será que essa boa ação está para satisfazer o seu próprio eu e tentar convencê-la com uma voz enganosa de que você é muito boazinha, mas a Bíblia diz que você não é bom? A Bíblia diz que você não é bom, está aqui. O próprio Jesus falou, porque me chamas bom. Então nós precisamos para entrar no reino de Deus. Mas eu não sou perfeita. É impossível a sua natureza humana vencer esses desafios que a palavra nos manda aplicar. É impossível. Isso só se consegue com busca, com oração. Tem a ver com o seu cotidiano. O que é que você ouve, o que é que você vê, o que é que você se alimenta, porque a nossa vida espiritual é alimentada através de coisas que você ouve e coisas que você vê. Qual tem sido o seu ídolo? Será que tem sido Deus? Mas quando Jesus lhe perguntou, falta-te uma coisa, deixa tudo, dá aos pobres e segue-me. Se ele não tivesse problema em deixar tudo e dar aos pobres, se calhar até Deus iria acrescentar 100 vezes mais, como fez com Jó, por exemplo. Ser rico não é pecado. Pecado é o que está aqui dentro. Pecado é a idolatria que nós damos às coisas, aos bens materiais, que muitas das vezes lutamos dias, anos, deixamos para isso dar conta. O espírito mamon já tomou a sua vida. O espírito mamon é o espírito do dinheiro, é a idolatria do dinheiro. Isso chama-se espírito mamon. Ele começa por um fiozinho e ele começa a mexer com a sua vida financeira e você vai ganhando dinheiro, você vai sendo próspero e você vai começando a colocar essas coisas para trás. E quando vem uma doença, você se lembra, será que você está pronto para ir para o céu? Será? Porque a palavra de Deus aqui é clara. Nós não somos bons e o nosso coração ele tem que estar limpo, ele tem que ser puro. Isso só é possível com a palavra de Deus. Esqueça, você se considera uma pessoa boa, está dentro do seu coração. Será que você coloca como prioridade a Deus? Será que Deus é realmente o seu ídolo, o seu Deus, aquele que você deve prestar culto e adoração? Porque
Porque é muito difícil nós, como pessoas carnais, vivemos as coisas do Espírito, porque nós somos carnais, nós não temos capacidade de viver as coisas do Espírito vivendo muito na carne. Nós precisamos de praticar isto. Nós precisamos de praticar isto. E infelizmente, eu vou ter que falar na mesma... não existe outro caminho a não ser o jejum, a oração e a prática da Palavra de Deus. E para a igreja e assim sucessivamente. A Bíblia diz que nós temos que ser sal, luz e sal na terra. Temos que ser luz. Como é que está a sua vida? Será que você tem sido luz dentro da sua casa? Será que a sua luz está debaixo de uma mesa? Porque se você for luz e estiver debaixo de uma mesa, você não vai eliminar a sal. Você tem que ter a lâmpada acesa na sua casa e iluminar todas as áreas da sua casa. Quando você vai para a rua, você tem que ser uma luz que venha encandear os olhos dos outros e perceber que há qualquer coisa diferente ali. Você precisa de entender, em nome de Jesus. O próprio Jesus falou aqui, nos últimos versículos aqui, Jesus falou assim: dificilmente aqueles homens, os homens ricos herdarão o reino de Deus. Porque é difícil. Ele falou porque é difícil. Porque nós sabemos que abrir mão de algumas coisas para Deus é difícil. Mas a palavra de Deus também tem uma promessa aqui. Jesus não falou nada aqui sem que não prometesse algo que seria muito melhor. Um tesouro no céu. Mas eu vou lutar a minha vida toda aqui, só para o céu, só para o céu. Isto aqui é passageiro. Eu já estou farta de dizer isso, eu já cansei até de dizer isso, mas eu tenho que falar. Porque existem muitas pessoas que se matam, se esfolam, umas morrem, outras se suicidam, mas veja bem, se você se suicidar, você vai para o inferno, está na Bíblia. Por isso não faça isso. Analise a sua vida, procure ajuda, em nome de Jesus, busque ajuda. Existem pessoas dispostas a te ajudar. Mas não faça, não cometa esse erro, porque você vai se arrepender. E Jesus veio ao mundo para nos ensinar uma palavra, para nos ensinar um caminho que nos vai levar à vida eterna. E a única coisa que Jesus quer na nossa vida é o nosso coração. Não interessa se você tem muito, se você tem pouco. Jó, por exemplo, nós vimos aqui o exemplo de Jó. Jó era um homem rico e ele passou por aquela batalha espiritual toda, perdeu os filhos, perdeu tudo, mas quando ele venceu aquela batalha, no final, Deus deu muito mais que aquilo que ele tinha. Então isso prova que ser rico não é pecado. O que é pecado é a idolatria que você dá no dinheiro. O que é pecado é a prioridade que você dá em relação às coisas de Deus. Foi aquilo que aquele jovem falou. Ele ficou triste porque ele queria entrar no céu, mas na verdade a verdadeira prioridade que esse jovem estava a dar eram os bens materiais. Então eu quero te dizer hoje, quero te desafiar a refletir sobre a sua vida. Marta, mas tu também saíste do teu país e foste para a Inglaterra para ser próspera, para ter uma qualidade de vida melhor. É verdade. Mas nem quero pensar, imaginar aquilo que eu passei aqui no início. Eu saí do meu país para vir para a Inglaterra porque eu tive muitas dificuldades. O meu marido tinha tinha estudos, não é? Mas nós estávamos numa situação muito difícil, porque nós estávamos na crise financeira de Portugal, foi em 2011, foi muito difícil. Quase que faltou comer na mesa, com um bebê pequeno. Não faltou porque nós tínhamos os nossos sogros para nos ajudar. Nós, quando viemos para a Inglaterra, não tivemos nada. Nós viemos para a Inglaterra, tivemos uns pastores que nos abençoaram, que nos ajudaram muito. Se não fosse eles, nós teríamos que voltar para trás. E tivemos que passar por processos inegociáveis. Deus permitiu que assim fosse. Eu vivi num quarto onde eu não sabia, mas tinha muitos ratos. Uma criança pequenininha. Eu limpei um prédio. O prédio onde eu vivi, eu não sabia. Era uma oportunidade, eu tinha que agarrar aquela oportunidade. Era eu, meu filho e o meu marido. Éramos 3. E quando eu me dei conta, eu estava num prédio, vivia num quarto, com ratos, e inclusive com pessoas que eram os meus vizinhos. Aquilo era um prédio só com quartos, e eles eram alguns talvez fossem ladrões.
Mas Deus, como transforma a maldição em bênção, eu fui muito bem sucedida ali. Pelo contrário, aqueles que se consideravam as pessoas más, eles guardavam a minha vida e a vida do meu filho. Eu fui muito bem sucedida naquele lugar. Eu fui luz naquele lugar. Quando nós entramos naquele prédio, eu e a minha pastora, nós limpámos aquele prédio, as paredes, eu cheguei a limpar sangue nas paredes. Com lexívia, eu fiquei cheia de feridas nas minhas mãos para limpar aquele prédio. Só por causa desse exemplo, eles olharam para mim e para a minha pastora e diziam assim, na época era a minha pastora e diziam assim, não, essa gente é boa. Eles estão a fazer aquilo que nunca ninguém fez por nós. Esse pessoal é bom. Às vezes eu chegava carregada com os sacos das compras, com o Rafinha aqui no meu lado, e eles abriam a porta do lado dos quartos e diziam, você quer entrar? Deixa, eu levo os sacos para você, venha lá para cima, leve só o bebê. E eu ia. Batiam à porta do meu quarto, o seu bebê tem aqui umas revistinhas para ele, umas revistas, uns bonequinhos, uns ovinhos da Páscoa. E eram supostamente pessoas que deviam estar na cadeia presas, mas eram pessoas que Deus usou para nos mostrar que verdadeiramente quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, aleluia, quando verdadeiramente nós vivemos uma situação em que aos nossos olhos tudo parece mal, mas Deus trabalha na vida daquelas pessoas através da nossa luz e nos abençoa. Foram muitos os desafios. Eu estava sentada lá no meu quarto, de repente passa um rato assim, eu fiquei a olhar para aquilo, tinha um bebê pequenininho, eu pegar no meu filho, meu marido estava a trabalhar num restaurante, um homem licenciado, mas começou do baixo. Tivemos algumas pessoas que nos ajudaram, mas não viemos para aqui como muitas outras pessoas, por exemplo, que já têm praticamente tudo. Nós tivemos que lutar, uma coisa de cada vez. Os nossos pastores sempre do nosso lado nos ajudaram. São uma bênção, foram eles que nos deram as mãos, mas nós não deixamos de viver aquilo que Deus permitiu para que nós viéssemos a desenvolver tanto espiritualmente como maturidade humana. Foram momentos difíceis. Só para sobreviver, porque em Portugal as coisas não estavam bem. Nós já estávamos preparados para viver esse tempo de ficar num quarto. Nós já estávamos preparados para isso. Tudo o que nos davam, para nós era ótimo, era lucro, era tudo que nos davam, era tudo bem-vindo. Foi colchão. O meu filho dormiu numa cama, sabe aquelas camas que a gente usa, camas de viagem? O meu filho dormiu aí durante um ano. Eu ia limpar as casas, ia fazer limpezas e uma vez eu até levei o Rafinha comigo para fazer uma limpeza e o meu filho entrou num quarto de um menininho cheio de brinquedos, porque ele tinha isso lá em Portugal, nós tivemos que abrir mão de tudo, para virmos sozinhos com 3 malas e nos mandar de cabeça. A minha prima, que nos ajudou, evidentemente, foi para lá que nós fomos, depois fomos para o nosso quarto e o nosso pastor também nos ajudou, nos cobriu com oração, foi uma bênção na nossa vida. E o meu filho começou a olhar para aquilo e disse, meu Deus, tantos bonecos, né? Eu tinha pensado, era pequenininho, um ano, tantos bonecos e eu não tenho. Eu fiquei tão mal nesse dia. Mas eu virei para ele e disse assim, um dia, muito em breve, tu vais ter tudo aquilo que nós tivemos que deixar. Prometo, vais ter o teu quarto. Eu prometo, vais ter o teu quarto. Mas foi necessário passar pela prova, foi necessário passar pelas lutas, foi necessário ver aqueles ratos, foi necessário lavar aquelas paredes, foi necessário paredes com sangue. Houve lá alguns aparados com a polícia uma vez e nós nunca sofri um arranhão, nunca tive nenhum problema, porque Deus me guardava continuamente e até as pessoas a quem a polícia procurava nos abençoavam, nos ajudavam, nos acolhiam, nos guardavam. Louvado seja Deus, isso é muito forte. Nós oramos muito antes de ir para aquele lugar, mas foi realmente o lugar que Deus tinha escolhido para nós. Era um lugar muito, muito diferente
daquilo que hoje nós temos aqui. Mas ele foi necessário para a nossa caminhada. Ele foi necessário para aumentar a sola do nosso sapato. Nós falamos com autonomia. Nós vivemos. Eu não vim buscar riquezas, eu vim buscar uma vida digna, como todos nós, seres humanos, temos o direito de ter. Então, eu vou terminar esta mensagem lhe perguntando, mais uma vez, qual tem sido a sua prioridade? O que é que te falta? O que é que você tem que dar aos pobres? O que é que você tem que deixar para trás? O que é que não tem permitido que você avance na sua vida? As pessoas muitas das vezes, sem se aperceber, estão a praticar um ato de idolatria. Umas na glutonaria, outras no sexo, outras nas drogas. Qual tem sido o seu ídolo? Será que o seu ídolo tem sido mesmo Jesus? Assim como este jovem, o ídolo dele era a riqueza. Ele voltou para trás, ele ficou triste. E pelo que a Bíblia diz, ele escolheu. Ele não quis dar, ele não deu. E foi quando Jesus falou para os discípulos, dificilmente é difícil entrar no reino de Deus uma pessoa rica. Então, não priorize. Nada do que você constrói aqui, você vai levar consigo para a eternidade. Eu sei que você já está cansado de ouvir essas coisas. Eu sei que você já ouviu muitas mensagens, mas a palavra de Deus diz que ela não volta para si vazia. Isaías, eu gosto muito desta passagem porque ela é verdadeira e eu tenho visto isso durante toda a minha caminhada cristã, até mesmo com a minha família. Saiba que existe um tempo determinado para todas as coisas. Nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais e percebermos, não nos considerarmos sempre pessoas boas. Enquanto você se achar uma pessoa boa, dificilmente você vai conseguir praticar o que a palavra de Deus nos diz. A vida com Deus é uma caminhada de viver um dia de cada vez, sempre melhorando, dia após dia, nunca piorando. Por isso é que eu digo, nós precisamos de orar e de meditar na palavra e nós precisamos estar em conjunto com pessoas que nos ajudem nessa caminhada. Assim como os discípulos que andavam com Jesus, não é? Eles seguiam Jesus. Assim nós temos que ser seguidores também de Jesus aqui na terra, com a palavra que Ele nos deixou. Jesus não está mais aqui no nosso meio fisicamente, mas Ele está espiritualmente connosco. Ele tem o Espírito Santo e está dentro de nós e nós precisamos de viver com o Espírito Santo, praticando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, essa mensagem, eu quero convidá-lo a refletir um pouco sobre aquilo que você verdadeiramente tem feito uma idolatria. O que é que você tem dado como prioridade? Se tem sido a sua família ou o seu dinheiro? Eu espero que essa mensagem edifique a sua vida. Compartilhe essa mensagem. Sabe porquê? Porque você é responsável também de ganhar almas para Jesus. Tem muitas pessoas que ouvem, tem muitas das pessoas que guardam, mas não compartilham. Muitas das vezes por vergonha. Mas em relação à vergonha, vou-te dizer uma coisa. Jesus Cristo também não teve vergonha quando morreu lá na cruz do Calvário pelos teus pecados. Então compartilhe essa mensagem, porque é uma obrigação sua. Tem muita gente a cometer suicídio, tem muita gente a destruir a sua própria vida, se calhar por falta de uma mensagem que não chega na altura certa. Então, por favor, compartilhe esta mensagem e lembre-se que diante de você ter vergonha, Jesus não teve vergonha dos seus pecados. É para a glória de Deus. Os meus filhos estão lá fora na rua a brincar. Eu, para gravar vídeos, eu tenho que colocar os meus filhos na rua para eu poder falar. Então, em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra alcance muitas vidas para a glória de Deus, não para a minha. Mas é um investimento que eu faço aqui para trazer o meu tesouro lá no céu, renunciando muitas vezes à minha carne. É difícil, gente. Iluminar a minha casa é difícil muitas vezes. Porque a luta e a palavra que eu estou a falar aqui é começar pela minha vida. É começar por mim. E eu sou uma pessoa difícil. Já fui pior.
glória a Deus. Mas é começar por mim, sempre passa por aqui para passar para aí. Então que em nome de Jesus nós venhamos a ser pessoas cheias do Espírito Santo e que possamos, sem qualquer tipo de problema, largar tudo e seguir a Cristo, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Amém? Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Beijinho!